Nós estamos aqui num dos ambientes mais importantes do escritório, a sala de reuniões. É aqui neste local onde o cliente senta, traz a sua história, a sua narrativa, onde nós tratamos de todo o conteúdo e de forma de atuação da defesa. E também relacionadas aos limites que nós temos para isso. O artigo 133 da Constituição Federal estabelece que o advogado ele é indispensável para a administração da justiça e ainda estabelece que ele é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. E nesse sentido, nós vamos trazer aqui alguns elementos importantes para o momento da contratação e os limites que o advogado criminalista deve ter para não se enrolar nesse caminho da advocacia criminal. Seja bem-vindo a mais um episódio do Última Ratio, esta playlist de elementos da advocacia criminal que eu venho trazendo dentro do meu canal no YouTube, o Esclarecidamente. A Última Ratio ela tem a ideia e o objetivo de trazer aqui argumentos para que você possa ter uma advocacia criminal muito mais qualificada e estratégias para compreender a dinâmica da atuação na esfera da persecução penal do Estado. Eu não vou trazer aqui uma aula de direito penal ou de processo penal. O objetivo é trazer um entendimento e uma compreensão de como nós podemos agir de forma ética dentro da persecução penal, trazendo uma defesa muito mais estratégica, os objetivos de que seriam a liberdade como a primeira ratio, a prisão como a última ratio. Meu nome é Marcelo Madeira, eu sou advogado criminalista, advogo há mais de 17 anos na esfera criminal. Tenho especialização em Direito Penal e Processo Penal pela Escola do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Nós já falamos nos episódios anteriores do Última Ratio a respeito de diversos temas que vão trazendo de forma uma evolução da prática da advocacia criminal. Já falamos como nasce uma investigação criminal, já falamos sobre boletim de ocorrência, já falamos sobre quem é o seu cliente e falamos inclusive sobre essa possibilidade de alguns clientes terem algumas prerrogativas como imunidades ou até mesmo o foro prerrogativa de função. E hoje eu gostaria de trazer aqui um ponto importante, que seria a atuação do advogado criminalista na esfera de defesa do seu cliente. Primeiro porque há muitas controvérsias e muitas mais interpretações em relação à atuação do advogado criminalista. Muita gente acha que o advogado criminalista defende o crime, defende o criminoso. Na verdade, nós defendemos os seus direitos. Na verdade, quem tem que provar alguma coisa é o Estado diante da sua persecução penal. É o ônus probatório da acusação que cabe, então, ao Ministério Público, iniciando, é claro, lá na investigação criminal, através do delegado de polícia ou do próprio Ministério Público, conforme for o órgão que estiver investigando. O primeiro ponto importante é: tudo que você for falar com o seu cliente, você deixe registrado. Tudo que você for fazer em diligências, deixe registrado. Faça um contrato, deixe nesse contrato bem estabelecido qual vai ser o seu limite de atuação. Não seja um advogado de recados, não vá levar recados dentro da penitenciária. O objetivo do episódio de hoje é trazer elementos de forma rápida para que você compreenda como se blindar em relação a uma tentativa de criminalização da advocacia. Isso é muito comum, muitas vezes os advogados estão sendo criminalizados dentro da sua atuação, dentro da sua esfera de atuação. Isso porque ele às vezes também deixa alguma brecha em relação a isso. E é nisso que nós queremos aqui hoje nesse episódio trazer algum esclarecimento para vocês. Sempre que o cliente chegar no seu escritório, busque atendê-lo formalmente, de uma forma adequada, dentro de uma sala de reuniões, dentro de um escritório. Tente trazer registro do máximo possível de elementos. Faça um contrato, formalize essa contratação e os limites da sua atuação. Deixe claro que você não fica de recados para ele. Se o seu cliente estiver preso, principalmente, recados da família, recados de amigos, isso não é papel do advogado. O advogado não vai fazer visitas para o preso. O advogado ele vai fazer atendimentos. Então, sempre que for necessário em relação aos atos do processo, aí sim o advogado poderá estar presente. Caso contrário, evite estar em contato com o preso, principalmente em casos midiáticos, casos de extrema comoção em relação à sociedade, em casos que a defesa ela vem sendo sempre um alvo de especulação, seja da própria sociedade ou até mesmo dos órgãos de acusação. Além disso, todos os valores recebidos de honorários devem ser declarados. Isto não só em relação à questão de determinados casos, mas todos. O advogado ele tem que andar na linha em relação a isso. Muita gente ainda diz que o advogado recebe dinheiro do crime, que o advogado ele está fazendo uma lavagem de dinheiro com o valor recebido do cliente criminoso pagando o advogado. Isso já é uma coisa já ultrapassada, já que o STF já entendeu que não tem cabimento dizer que receber honorários desses clientes seria uma lavagem de dinheiro. Mas, para isso, tem que estar muito bem documentado. E, portanto, embora nós tenhamos ali o artigo 133 da Constituição Federal, trazendo ali a inviolabilidade em relação ao advogado, como também o próprio Estatuto da OAB traz ali uma proteção em relação à sua atuação com a inviolabilidade,
O advogado tem que tomar muito cuidado em relação às suas atuações para que ele possa comprovar efetivamente a legalidade dos seus atos. Não realizar diligências evasivas, diligências que não tenham um propósito para a defesa, que possam ser explicadas efetivamente em uma boa-fé processual. O advogado ele tem que estar sempre andando na transparência, embora ele tenha suas estratégias e demonstrar alguns elementos apenas no momento adequado. E é lógico, temos que tomar cuidado porque o escritório de advocacia ele é inviolável. Não pode a polícia invadir no escritório de advocacia para saber qual a tese defensiva que está sendo feita, o que aquele cliente disse ao advogado em de repente estar ali documentado para que possa saber se o cliente ele realmente é culpado ou não daquele ato. Isso não pode. A não ser, é claro, que o advogado acabe se envolvendo ou seja um dos investigados relacionados ao fato. Aí sim, nós temos já a possibilidade, sim, de uma busca e apreensão em escritório de advocacia, mas há limites para isso, tudo isso já bem definidos pelo STJ. E sempre que acontecer isso, sempre que houver uma busca e apreensão, uma prisão de advogado, é necessário que tenha a participação de um membro das Ordens dos Advogados do Brasil para fiscalizar a legalidade desse ato. E por fim, para finalizar esse episódio de hoje, um episódio rápido, sintético em relação a isso tudo, que é muito mais amplo, nós sabemos, é o advogado fazer tudo com transparência. Coloque tudo no contrato de honorários. Aquele contrato de honorários não é apenas um contrato para prever valores a receber, é sim para prever toda a forma de atuação do advogado. Ele tem que trazer ali quais são as diligências que ele vai fazer, como ele vai fazer, os custos que isto vai ser trazidos para o cliente, como aqueles custos que são do escritório, como também a forma que estarão arquivadas as informações confidenciais e não confidenciais do caso. Isso tudo para que o cliente saiba quais informações que estarão com o advogado e quais as informações que não estarão arquivadas com o advogado. É importante que isso tudo esteja de acordo com o contrato. E aí, então, nós teremos uma atuação muito mais transparente do advogado. Se por algum acaso o advogado acabar sendo indicado pelo Ministério Público ou pelo delegado como ter agido de uma forma desviada da sua função, acabar sendo investigado, o advogado ele vai poder demonstrar aonde ele atuou de forma correta. Todas as diligências devem ser também registradas, anotadas no seu escritório, anotadas em algum sistema, colocando o que fez naquele dia, onde foi, o que falou com o cliente, como falou. É claro que nós sabemos também um cuidado muito importante, e hoje nós já temos essa discussão, inclusive, da possibilidade de se fiscalizar as conversas dos advogados nos parlatórios dentro das penitenciárias. Isso temos que tomar muito cuidado também, porque por vezes alguns códigos que os presos utilizam acabam colocando o advogado em uma enrascada. Então, quando o cliente começar a falar alguma coisa que não tem a ver com o processo, na tentativa de que você leve alguma informação para fora, corte essa conversa. Já diga e deixe claro que você não faz qualquer tipo de leve e traz. Diga a ele que ele precisa de um advogado limpo, um advogado que não seja um advogado queimado no sistema. Isso é muito importante porque vai trazer credibilidade para a defesa dele, inclusive. No próximo episódio eu já vou começar a inteirar vocês a respeito das questões práticas de atuação na persecução penal dentro de uma delegacia, dentro de uma audiência de custódia, dentro das penitenciárias. Espero que você tenha gostado. Agora é a hora de você fazer a sua inscrição, compartilhar esse vídeo e deixar o seu comentário sobre o que você achou deste conteúdo, porque afinal de contas você tem todo o direito de saber.